Vasco Moreto, mestre em educação, com ênfase em didática das ciências, especialista em avaliação institucional, professor de física há mais de 50 anos. É reconhecido por sua excelência. Diretor da Vasco Moreto Consultorias Educacionais, escritor. Professor Vasco Moreto, você está aí? Estou lhe vendo aqui. Agora estou lhe vendo. O professor Vasco abriu a câmera aqui embaixo para a gente. Vem aqui com a gente. Laís, que está comigo, quer lhe ver, professor Vasco. Agora sim. Tudo bem, professor? Tudo bem, boa noite a todas e a todos. É um prazer enorme estar com vocês nesse momento para uma reflexão cada vez mais profunda sobre aquilo que tem envolvido a nossa vida, que é a avaliação da aprendizagem, não é? Que delícia, né? Dessa forma é uma delícia, né, professor? Claro. Vamos lá, então. Professor Vasco, como sempre, uma honra nós estarmos aqui no Instituto e com todo esse pessoal que está nos assistindo aqui, para que a gente possa ter momentos de aprendizagem. Gente, mesmo quem não está com a agendinha, que nem eu estou aqui com o meu caderninho aqui do Instituto, pega folhinha, caderno, né? Para tomar nota, porque eu tenho certeza que não vão se arrepender e vão anotar um monte de coisas aqui. Tá bom. Bom, é um prazer enorme a fazer a reflexão. O tempo não é muito, mas o foco é muito importante. Eu não preciso fazer a minha descrição. Será que precisa? Não, né? Se descreva, professor Vasco, porque eu digo que às vezes a gente sempre está acostumando a fazer essa audiodescrição no início, porque tem um pessoal que é cego, né? A questão da cegueira, então, que está participando com a gente aqui. Então, eu acho que vale a pena a audiodescrição, professor Vasco, até porque o senhor tem uma cadeira gamer que eu acho o máximo. Tá bom. Pensa numa pessoa de idade, 82 anos, carequinha, meio carequinha, mas ainda sobraram alguns cabelos, com a barbinha ainda pronta para melhorar o rosto, a apresentação, camisa verde, rodeado de uma planta, de um quadro lindo, pintado pela minha esposa, que são ruínas e livros ao redor, e é a vida de um professor. Bom, muito bom. Que eu queria dar hoje, nesse tema, que avaliação como instrumento de aprendizagem. A coisa mais importante que se pensou na avaliação sempre até hoje é a avaliação para mostrar o que aprendeu, e não um momento importante para aprender. Um momento importante por quê? Porque o aluno vem para a avaliação já empolgado, dizendo assim, oba, eu estudei, eu me preparei, eu preciso mostrar não só o que eu aprendi, vou aprender de novo, dependendo da questão que o professor dá. E aí nós vamos pensar na avaliação como instrumento de aprendizagem. Por isso que o primeiro slide que eu já vou apresentar alguns slides. Posso colocar, professor Vasco? Daqui a colocar pouco. os slides já? Daqui a pouquinho, tá? Deixa eu dar primeiro a ideia geral. Eu vou falar primeiro de uma coisa que se chama a prova. Por quê? Alguns se assustam logo de cara quando pensam assim, prova. Não, prova não sei o quê. Não, eu quero mostrar que prova, e aí o subtítulo do meu livro é Prova, um momento privilegiado de aprendizagem, e não um acerto de conta. Isso, eu quero contar a história um pouquinho, rapidinho, desse livro. Se quiser colocar o primeiro slide, já vem com essa ideia apresentando o livro. Vamos lá? Isso. Bom, avaliação como instrumento, e aí vamos para o primeiro slide. Aí, veja,
Aí eu coloquei 3 edições, a vermelhinha, aquela é a mais antiga, é a primeira, depois veio a segunda, e aí está na terceira, já ultrapassou 70 mil volumes vendidos. E a ideia de prova é que, durante esses dias, vários instrumentos que permitem a avaliação da aprendizagem serão apresentados. Aí alguém deve estar pensando, pô, Vasco, você ainda fala de prova, que coisa mais ultrapassada. Será ultrapassada mesmo? Ou será que a maioria das avaliações nas escolas e fora das escolas ainda é feita através de provas? Vamos repensar, então, essa prova. E é isso que eu vou fazer, porque depois outros palestrantes provavelmente falarão de outros instrumentos para avaliar. E eu vou, então, me ater um pouquinho a por que eu fiz esse livro e com esse, vamos dizer assim, essa chamada de momento privilegiado de aprendizagem. Sabe por quê? E quando eu voltei do Canadá, depois de 5 anos estudando aprendizagem, eu pensei, por onde eu vou começar quando chegar no Brasil? Aí pensei, vou começar pela prova. Porque vendo o que o professor pergunta na prova, eu vou saber como é que ele está dando aula. Se eu souber como é que ele está dando aula, provavelmente eu vou saber como é que o aluno aprendeu. E o que é que essa prova representa. Por isso que eu vou apresentar agora, sim, uma sequência de visões. Visão da sociedade, visão do aluno, visão do professor e visão da BNCC sobre essa ideia, essa palavra de prova. Começamos logo no slide, mostrando no imaginário da sociedade. Deixa eu ampliar aqui. Imagina se vocês já ouviram essas expressões. Filho, como você foi na prova de matemática ontem? Ana, é bom você estudar, que amanhã tem prova. Luiz, desliga a TV e comece a estudar. Sábado você tem provas. A Yasmin está estudando para a prova do concurso. Ana Clara é uma aluna nota 10. Gustavo tirou o primeiro lugar na prova de seleção para juízes. Esse cara é genial. Veja o imaginário social, o tempo todo focando. Prova, vai estudar na prova. Você fez prova, você é bom na prova, você tirou nota 10. 10 aonde? Na prova. Né? O Gustavo tirou o primeiro lugar na prova. Então, o imaginário social pensa na prova exatamente dentro dessa linha mais do antigamente, que era mostrar que sabe, mostrar o que aprendeu, e nem sempre focar no que pode aprender se a prova for muito bem feita. Assim como tem o imaginário social, Isa, vamos para o imaginário do aluno. O que os alunos falam? Tenho que estudar, senão estou ferrado na prova. O que será que vai cair na prova? O professor disse que é tudo que ele deu. Quando o professor pergunta, o que vai cair na prova, professor? Tudo que eu dei. Pode especificar? Pode. Da página 14 a 25. Né? E aí o aluno está orientado? Não, ele está apenas atrapalhado. Ainda bem que a professora deu o questionário para estudar para a prova. Alguém é do tempo dos questionários para estudar na prova, para decorar as coisinhas do questionário? E o aluno depois, se ainda tem aquela semana de prova, lembra que tinha nas escolas? Depois da semana de provas, vou dar 2 só de descanso. Cansei de preparar a semana de prova. O aluno ainda diz, ainda bem que consegui colar do João.
não tinha estudado quase nada, a salvação era colinha, né? Essa vez não vai ter jeito, vou ter que preparar uma colinha. Saí com os amigos e não consegui estudar. Hoje vão me dar bem, diz o bom aluno. Fizemos um grupo de estudo e revisamos a matéria da prova. O que pensa o aluno com todas essas frases, Isa? A prova, o terror da prova. Vou fazer minha colinha, vou ir agora que eu não estudei, mas e agora? Quer dizer, a prova passou a ser... Isso é o imaginário do aluno. Então, temos o imaginário da sociedade, o imaginário do aluno, e qual é o imaginário do professor? O professor diz, vou elaborar uma prova para obter indicadores de aprendizagem. Será que é realmente essa a ideia? Se os alunos serem mal, vou rever a matéria com eles. Esse é o bom professor. Esse que quer botar indicadores, que é o professor. Mas tem aqueles que dizem assim, aquele grupinho só bagunçou minha aula. Eu quero ver o resultado deles agora nessa prova. Não dou prova, dizem outros, porque prova não prova nada. Só dou trabalho para avaliação. Esse foi um professor do curso superior que falou na minha sala, né? Um juiz. Não dou prova, só dou trabalhos. Mal sabia ele que os alunos copiavam os trabalhos todos. Outra encrenca que eu tive foi quando o professor falou: o regimento é claro, 5.9 não é 6. Eu sigo o regimento. Que professor foi esse? Eu escrevi um artigo sobre exatamente com esse título, 5.9 não é 6. Ele deu prova, no final, da média de um aluno trabalhador, um aluno importante, tirou 5.9, porque ele não deu conta de estudar tudo. Mas a média era 6. E o professor foi perguntar para o diretor-geral, e aí, dou um décimo para o aluno? Não dou. E o diretor respondeu, o regimento é claro, a média é 6, ele tirou 5.9, 5.9 não é 6. Portanto, repete o semestre. Quer um crime maior do que esse, Isa? Terrível. Meus amigos, vocês já imaginaram o que representa 0,1 de nota? E pior, que ainda existe gente pensando nesse tipo. Assim como tem o professor ainda pensando, vou elaborar uma prova para obter indicadores da aprendizagem, para depois eu poder rever, aprendeu, não aprendeu? Ou mais ainda, durante a prova eu vou botar questões que permitam a aprendizagem ser melhorada com o aluno. E esse é o imaginário, é a orientação de quem? Da BNCC. Então, vejamos agora qual é a orientação da BNCC. Vamos lá. A avaliação da aprendizagem na BNCC. O grande foco da BNCC é a construção interativa do conhecimento em busca do desenvolvimento de competências. É isso, professoras e professores, educadores. O foco da BNCC está no desenvolvimento. Veja bem, não é o alcance de competência, é desenvolvimento de competência. E o que é competência? Dentro, inclusive, definido na BNCC, capacidade de mobilizar recursos visando abordar e resolver situações complexas. Isso é competência. É desenvolver recursos para resolver situações complexas. Quem leu, estudou Edgar Morin, está fixando aí situações complexas. Vocês devem estar pensando. Então, tudo que eu tenho que pensar é quais são as situações complexas que eu vou apresentar para o meu aluno
para ele mostrar que desenvolveu competência para resolvê-las. Mas eu vou saber se ele realmente mobilizou recursos. Mas para mobilizar recursos, ele tem que ter desenvolvido recursos. E aí a pergunta fica: que recursos seriam esses? E aí eu apresentei ao lado o modelo Vaskovsky-Moretovsky, em homenagem ao Vygotsky, onde eu, já uns 15 anos atrás, desde que saiu a BNCC, eu criei esse modelo mostrando que 6 são os recursos que têm que ser desenvolvidos. Não vai dar para eu trabalhar agora de noite, nesse encontro nosso, todos eles. Mas eu vou dar as ideias centrais. Quando você vai avaliar para ver se o aluno desenvolveu competência, e você vai avaliar através de um instrumento, pode ser prova ou outro instrumento qualquer, você tem que focar nos 6 pontos. Primeiro, CC, conteúdos conceituais. Ver se ele sabe os conteúdos que são pertinentes àquela situação complexa. Segundo, não basta saber o conteúdo, ele tem que saber usar o conteúdo, então ele tem que desenvolver habilidade, é o H de habilidade. Mas, para isso, ele tem que dominar a linguagem. E o professor tem que dominar a linguagem para ser claro para o aluno, para saber perguntar para o aluno, para poder ter a resposta adequada. E tudo isso está ligado sempre aos valores culturais. O professor tem que pensar quem é o aluno, qual é a linguagem dele, em que contexto ele é. Ele está no campo, ele é da cidade, ele é do norte, do sul, qual é a linguagem dele? E, sobretudo, ele tem que pensar, a prova assusta ele, então vamos fazer o AE, a administração do emocional. Vamos acalmar o aluno, animar, nunca dizer para ele assim, eu vou pegar vocês hoje eu quero ver vocês. Pronto, matou o aluno. Ele já vem apavorado com a sua avaliação. Chega e diz, oba, hoje é o dia que vocês vão mostrar que realmente aprenderam. Eu confio em vocês. Vamos lá, gente. É assim que você tem que receber e mexer com o emocional. E, sobretudo, hoje em dia, a gestão da tecnologia da informação. Todo professor tem que ser bom nisso, senão a competência vai embora. Eu sinto que meu ponto é fraco. Eu tenho conteúdo, tenho habilidade, tenho linguagem, mas essa gestão da tecnologia da informação me mata, gente. Eu sempre digo que eu sou analfabeto digital, sou de outra geração, mas estou fazendo esforço. Estou estudando. Não fala assim, professor Vasco. Estou pedindo auxílio, né? Estou pedindo auxílio para a Isa de vez em quando, mas a gente vai fazendo isso. Bom, o que nós vamos fazer agora? Primeiro, tomar uma aguinha, porque senão a gente não... Agora eu vou fazer o seguinte. Como eu estou falando de prova, quando eu construí aquele livro que eu mostrei no início, né? Prova, o momento privilegiado, por que eu fiz isso? Voltei do Canadá, depois de 5 anos de estudos, pensando, vou começar por onde? Vou começar pela prova. Recolhi 8.000 provas do ensino fundamental à pós-graduação e fiquei analisando 4 coisas. O que o professor perguntou, o que o aluno respondeu, por que o professor não aceitou a resposta do aluno e como ele deveria ter perguntado para ter a resposta que ele estava querendo. E, em cima da análise dessas 4 questões, é que eu fui analisando questão por questão durante 2 anos. E eu vou apresentar para vocês agora um conjunto de questões onde vou mostrar o defeito e a virtude de cada questão. Qual é o ponto positivo, qual é o ponto negativo, para que vocês possam... Ah, Vasco, mas uma das coisas que você tem que aprender a fazer é fazer bem a prova para poder cobrar bem do aluno. Então, vamos lá.
logo na primeira questão, primeira ideia. Eu estou trazendo questões sem precisão de comando. Eu peguei 5 questões do curso superior, que eu peguei em provas do curso superior. Olha o primeiro comando. O professor perguntou: estabeleça em relação sucinta a diferença entre empresa e sociedade. O que significa redação sucinta? Escrever em 3 linhas, 5 linhas, 20 linhas? Diferença baseada em quê? Gente do céu, isso é uma questão que um professor do curso superior pergunta para um aluno? Como é que ele vai corrigir? Não tem parâmetros. Olha a segunda questão, outro professor. Faça um comentário sobre a tipologia dos governos, segundo Montesquieu, com seus princípios e natureza. Faça um comentário. E se o aluno dizer assim, olha, eu não entendi nada do que o Montesquieu falou, espero que, como ele era um grande pensador, ele deve ter colocado princípios e a natureza maravilhosos, mas eu mesmo não compreendi absolutamente nada, por isso não tenho o que acrescentar. Respondi a, faça um comentário? Respondi. Respondeu. E o professor vai me dar o ponto? Vai nada. Por quê? Porque o professor acha que é ele que o que ele pensou, o que ele quer. Olha outra questão. Identifique as principais características dos 2 tipos de regime político, parlamentarismo e presidencialismo. O que é identificar as principais características? Principais para quem? São 3 principais, 5 principais, 12, 13, vale. Qual é o critério? Outra palavra muito usada no curso superior é conceitue a doutrina do poder constituinte. Eu vou conceituar. E você, professor, vai aceitar o que eu conceituar? Você não disse parâmetro em quê? Então, olha, eu trouxe essas 4 primeiras questões exatamente, professores e professoras, para que vocês comecem a pensar a responsabilidade do professor na hora da linguagem. Dá a impressão que os alunos devem ter decorado um monte de coisa para poder votar para esse professor. Porque, senão, ele vai ser um ditador. Como é que ele vai corrigir? Se ele não botou critérios, não colocou parâmetros. Vamos adiante. Vamos para o ensino. Outra coisa importante é critério de correção. É isso que eu estou falando. O professor ético é aquele que coloca o critério de correção e o aluno sabe como é que vai ser corrigido. E não fica apenas na mão do professor. Olha uma questão que apareceu numa das provas. Leia o texto. O sol existe. Ainda que seja noite, o sol existe. Por cima de paus e pedras, nuvens e tempestades, cobras e lagartos, o sol existe. Ainda que tranquem o nosso quarto e apaguem a luz, o sol existe. É um texto do Mayakovsky. Aí as perguntas que a professora colocou. Dê o significado das seguintes palavras. Palavra-chave. Sol e noite. Quem costuma ameaçar e oprimir o povo? Viram as 2 perguntas? Dê o significado das seguintes palavras-chave. Sol e noite. Ela podia ter perguntado o sentido, mas perguntou o significado, acho que ela também não sabia a diferença, né? Sol e noite. Sabe o que a aluna respondeu? Olha que ela respondeu a pergunta A. Sol, esperança. A professora deu certo. Noite, opressão. A professora deu errado. Ué, se sol, esperança é o significado que a aluna deu, e noite, opressão, é o significado que ela deu.
Por que para um deu certo e outro errado? Falta de parâmetro para correção. E na letra B, quem costuma ameaçar e oprimir o povo? O que a aluna respondeu? Professor de matemática. Muito bom. Desculpa, eu sou professor de matemática, né? A aluna deu vazão à raiva contra o professor de matemática, certamente sem motivo. Mas veja, e aí, ela deu certo ou deu errado essa última questão? É isso, professores e professoras. Às vezes, nós esquecemos de colocar nas questões critérios claros e precisos para correção. Nosso aluno tem o direito de saber como é que vai ser corrigida a questão. E nós temos obrigação de dizer isso para eles. Vamos para outra questão. Olha o comando impreciso. O professor perguntou: o Oceano Atlântico banha a costa brasileira desde até. O que você responderia, professora, professor? Sabe o que a aluna respondeu? Desde antes de Cristo até hoje. E está correto? A criatividade é ótima. Criatividade. Ganhou o ponto? Ganhou uma bronca, isso sim. Sim. Como a professora devia ter perguntado? A costa brasileira, banhada do Oceano Atlântico, indo desde o estado do até o estado do. Agora ela sabe que a professora botou estado com letra maiúscula, e estado com letra maiúscula é o estado do Brasil, então do Rio Grande do Sul ao Amapá. Veja, olha a diferença de uma pergunta e de outra. Orienta o estudo ou não orienta o estudo do aluno? Veja essa outra questão. Quais são os 3 poderes da República e qual a sua obrigação? Perguntou a professora. Quais são os 3 poderes da República? E a aluna respondeu: poder legislativo, executivo e judiciário. E minha obrigação é estudar os 3. Veja, a professora colocou qual sua obrigação, como se fosse obrigação da aluna. Ela devia ter perguntado como. Assim. Vamos lá. Vamos lá, Isa. Quais são os 3 poderes da República? Primeiro, explique qual a obrigação fundamental de cada um deles. Apenas a mudança de linguagem. É por isso que um dos pilares da competência é linguagem. Lembra que eu falei lá atrás? Conteúdos, habilidades e linguagem. Quem estudou um pouquinho de Vygotsky, quem estudou Piaget, quem estudou... O problema da linguagem é um elemento central dentro da aprendizagem. Então, a linguagem se manifesta aí, ser claro e preciso, para você ter o direito de cobrar uma resposta correta do aluno. Veja outra. Dá 1, 2, 3, 4, 5 toques. Aí. Tá. Avaliação de conteúdos relevantes. Infelizmente, dessas 8.000 provas, eu encontrei cada coisa horrorosa, que relevância nenhuma. Olha para um menino de 6ª série. A professora perguntou: relacione o nome das aranhas venenosas. Aranha marrom, armadeira, tarântula, viúva negra, caranguejeira. Latrodectes, licócera, loxóceres, ortognata, foneuta. Putz, grila, minha santa periquita. O que isso significa para um menino de 11, 12, 13 anos que seja? Ele vai decorar esse negócio, mas significado nenhum para ele. É a mesma questão seguinte, olha a questão seguinte. Cite todas as capitanias hereditárias e seus respectivos donatários. E eu encontrei essa questão numa prova, gente. Mas capitanias hereditárias, ninguém mais sabe o que é isso hoje, fica apenas na história.
Então, ficou para ter informação da história do nosso povo, da história do Brasil e as consequências dessa história, que formaram estados e coisas assim. Mas para que saber o nome e o nome do dono dela? Olha outra questão sobre conteúdos irrelevantes. Veja essa que vem aí agora. Complete. Essa eu achei genial. O professor de história botou. As cidades fenícias eram chefiadas por um que governava com o apoio de, como os e os membros do. Provavelmente ela tirou as palavrinhas do questionário, tirou a palavrinha para ele ir encaixando as palavras. Decoreba. Olha essa questão seguinte aí. Pela manhã, os funcionários da cantina colocaram na geladeira 72,3 latas de refrigerante para gelar. À tarde foram colocadas 8,7 latas. Quantas latas foram colocadas na geladeira? Aparentemente é uma questão ingênua, né? O aluno vai botar 72,3 mais 8,7 vai dar quanto? 81. Né? Se é 310, 81. Mas pensa a estupidez da pergunta. Quem é que coloca 72,3 latas numa geladeira? 0,3 quer dizer 3/10 da lata, ele corta a lata, derrama o líquido, o que ele faz? Olha, mas ele fez a conta e acertou, mas que significado tem? Ele está aprendendo ou está decorando? Entendendo, Isa, o que eu estou querendo dizer? Professores, vamos pensar nas nossas... Tem mais uma questão daí? Tem? A área da superfície da Terra é cerca de... Eu tive que consultar para saber. Às vezes eu desconfio até que um professor de geografia não deve ter essa informação, porque se precisar, aperta, pergunta para o Google. Ou pergunta bem rapidinho responde. Vai lá e diz assim, 510 milhões. Alguém é capaz de imaginar 510 milhões de quilômetros quadrados? Que tamanho é esse? Não dá nem para imaginar. Então, não pergunte se treina. Bom, eu estou tentando mostrar qual a origem da Terra Roxa. Estava no questionário essa também. Originou da decomposição do basalto, respondeu o aluno. Ele sabe o que é basalto? Por que chama roxa? Tem nada a ver. É a história dos italianos que vieram e a terra era vermelha, em italiano, rosso é vermelho. Então, eles queriam dizer que a terra era vermelha e diziam a terra é rossa. Não roxa, era rossa. E ficou na história que a terra roxa. O professor tem que explicar, por isso ele tem que saber. Voltamos às nossas questões. Olha, importante, Isa. Professores, essa é uma questão boa. Fazer do texto um contexto e não apenas um pretexto. Entenderam? Aquela história lá do Mayakovsky. Não fazer apenas um pretexto, tem que ser um contexto para o aluno. Um estudante coloca um bloco de gelo no recipiente com água. Observa que o gelo flutua com uma pequena porção fora d'água. Faz uma marca no nível da água. O estudante sai e volta 2 horas depois. Observa que o gelo derreteu. Olha o professor colocando a situação complexa para o aluno analisar. Entendeu, Isa? O que é a situação complexa? A gente coloca uma situação, diz assim, agora, meu amigo, o que ocorre com o nível da água do recipiente? Ele estará acima, abaixo ou no mesmo nível que ele marcou? Explique sua resposta com base no princípio de Arquimedes. E aí, agora o aluno sabe exatamente o que tem que fazer? Sabe. Sabe baseado em que eu vou corrigir? Em cima da interpretação correta do princípio de Arquimedes.
ele vai estar exatamente no mesmo nível por causa do princípio de Arquimedes. Mas, veja, é isso que a avaliação da aprendizagem nos novos tempos tem que começar a ser mais momento privilegiado do aluno aprender. Para isso, ele tem que saber interpretar, analisar a linguagem, estudar os elementos. Vamos ver se tem outro aí. Essa outra é mais para os físicos. Isso aqui está no meu livro de física, né? Um sujeito deseja lançar bolas de meio quilo de uma plataforma de altura de 5 metros, para atingirem um buraco colocado a 2 metros da plataforma, como mostra a figura. Para isso, dispõe de uma mola de aço com K, 200 newtons por metro, que será comprimida e impulsiona a bola, que subirá a rampa de onde é lançada para cair no buraco. Eis a situação complexa. Entendeu o que é? Situação... Ah, professor, situação complexa e situação problema é exatamente uma situação problema. Aí vem a pergunta. Agora, o comando tem que ser claro. Calcule de quantos centímetros o sujeito deve comprimir a mola para alcançar o objetivo que é lançar até aquele buraquinho. Aí ele vai ter que fazer todo um estudo. Olha, a energia potencial, quando ela vai cair, energia potencial elástica da mola, que vai empurrar a subida, que vai transformar a energia cinética, vira potencial. Quer dizer, ele tem que mostrar que está aprendendo durante a prova, que ele está fazendo as relações que ele aprendeu a fazer. Vê se tem outra questão boa aí, Isa. Vamos lá. Questão com conteúdo relevante. Olha o absurdo. Yasmin é minha neta. Ela fez 2 depoimentos para mim um dia, e um deles foi esse. Numa prova de história, o professor perguntou: qual o nome do general que venceu a Batalha das Termópilas? Qual o nome? A resposta seria Xerxes. Foi uma guerra que ocorreu em 480 a.C., entre persas e espartanos liderados por Xerxes e Leônidas. Aí tem uma história que um tinha não sei quantos soldados, outro tinha poucos soldados, tal, mas ele resistiu e tal. Aí eu perguntei assim, a Yasmin perguntou: vô, 480 anos antes de Cristo, eu não sei para que lado fica a Grécia, Termópilas, por que Termópilas? O que tem a ver com o nosso dia a dia aqui? Eu sei da guerra que está tendo aí da Rússia, né? Como é que é? Não explorou o nome que interessa, foi Xerxes, Leônidas, Temístocles. O que foi? O nome interessa alguma coisa como aluno de hoje? Não, professor. Não pegue questões que são... Olha o segundo depoimento da Yasmin, na mesma escola. Na mesma escola, o professor de geografia seleciona, antes das aulas, as principais notícias da TV sobre guerras em andamento, né? Nos 15 primeiros minutos, os alunos assistem e depois debatem o tema geopolítico e os efeitos da guerra. Os 2 falam da guerra, só que um explorou o nome de um general que não tem nada a ver. O outro diz: olha, continua tendo guerra. Há 2.000 anos atrás, eles tinha guerra lá, a guerra das Termópilas, tal, ele pode contextualizar. Será que o homem é belicoso por natureza? Será que a guerra é boa ou sempre haverá guerra? Porque o homem é, por natureza, belicoso, então sempre vai haver guerra? Ou será que um dia teremos paz? Olha o professor contextualizando o aluno, né? Através daquilo que ele vê na televisão, que é a notícia de hoje, mas continua dando a história da humanidade. A Grécia, quando deu a história antiga, o professor deu, mas não antigo pelo antigo relacionado ao ser humano como um todo. Agora, Isa, o que representa a nota registrada? Fiz uma brincadeira aí. O que fazer? Me impressionou um contato que eu tive com uma professora, por isso que eu coloquei essa questão. O que fazer com o resultado das avaliações?
Se os alunos foram mal, registra as notas e continua ministrando o conteúdo? Ou rever visando a nova aprendizagem? O que deve fazer um professor? Olha o que aconteceu. Os alunos de uma professora de matemática foram mal na prova. A maior nota foi 4/10. Reviu as questões, elaborou nova prova, e os alunos foram bem, a maioria tirou acima de 8. Aí a dúvida que a professora me apresentou na hora de uma palestra foi essa. Professor, como é que eu devo lançar o resultado? Somo as duas e divido por 2? Ou dou uma nota só da segunda? Ou eu não deveria nem ter dado a segunda nota? Pensa, Isa, que é uma só pessoa que faz isso? Isso aí em dezembro. Não dou a segunda prova, senão eles se acostumam. Gente do céu! Pensa no absurdo. Claro que só pode dar a nota da segunda prova, porque a nota tem que mostrar o que o aluno aprendeu. Então, se eles mostraram que aprenderam, então é isso que tem que ir no boletim. Essa é a nota que eles têm que ter, e com os parabéns para eles, e parabéns para a professora que parou e não avançou na matéria. Mas daqui a pouco, toda hora, os alunos vão sair mal e vão dizer para mim, professor, vamos rever, vamos dar outra prova. E se sair mal na segunda, faz a terceira, faz a quarta, professora, dê quantos precisar. O objetivo é fazer alunos aprenderem. Ficou claro? Momento privilegiado de aprendizagem. Isso é avaliação. É momento para aprender. Muito bem. Pior é esse seguinte, caso da Bruna. Eu quase que ia pular isso aí, mas eu vou mostrar para vocês. Vou analisar o caso da Bruna. Vai, slide seguinte. Caso Bruna, Rio Claro, São Paulo. No segundo ano, eu li no texto que foi publicado isso aí. No segundo ano do ensino médio, a Bruna passou em todas as disciplinas, inclusive em química, mas não em química aplicada. A média de aprovação era 5. Passou em português, matemática, história, geografia, química e física, e não em química aplicada. E era uma professora dura. Aí o conselho, a professora não abriu mão, e o conselho decidiu. Qual foi a decisão do conselho? Aí, Laísa, qual foi a decisão do conselho? Passa para o terceiro ano fazendo recuperação de química aplicada. Foi para o terceiro ano, e aí o que aconteceu no terceiro ano? Vamos lá. Passou em tudo, menos em química aplicada de novo, que era a mesma professora. Tanto na recuperação do segundo, como na recuperação do terceiro. Passou em tudo, menos química aplicada. Decisão final do conselho. Faria novamente o terceiro ano com dependência de química aplicada do segundo. Pode um absurdo desses? Pode. Foi aprovado em todas as disciplinas, menos em química. Então, a média dela é 9/10, se eram 10 disciplinas. E o regimento diz que a média de aprovação era 5, ela tirou 9. Então, estava aprovado automaticamente, mas que coisa! Mas a professora, que era a mais antiga da escola, bateu o pé e disse, não passa se não te passar em química aplicada. Bom, certamente muitos de vocês devem estar dizendo assim, isso foi antigamente, porque hoje em dia ninguém mais faz isso. Espero, mas não tenho certeza, sabe? Espero, mas não tenho certeza. Por fim, eu gostaria de dar análise de uma situação complexa ainda. Como eu comecei depois, eu vou dar uns minutinhos a mais, né, Isa? Sim. Essa situação eu acho importante. O princípio didático-pedagógico do projeto político-pedagógico do Colégio Antares tem como foco a construção interativa do conhecimento. Nele, o aluno é o principal protagonista da aprendizagem. A realidade é o objeto de estudo. O conhecimento é o objetivo a ser alcançado.
Os recursos didáticos são ferramentas necessárias para a construção do conhecimento e para o desenvolvimento pessoal e social. E o professor é o gestor mediador do processo da aprendizagem. Olha o que disse o projeto político-pedagógico. Com base nesse princípio, analise a questão. Olha o que aconteceu nesse colégio. Uma professora do Colégio Antares entrou para a sala para desenvolver a aula de ciências. O tema dela, os estados da matéria. Iniciou procurando sondar os concepções prévias dos alunos. Perguntou a Gustavo, o que você sabe sobre os estados da matéria? O garoto respondeu, professora, não tenho a menor ideia sobre o assunto. Ao que ela replicou, então, sente-se que eu vou explicar. Os 3 estados da matéria são sódio, líquido, gasoso e blá, 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 blá. Expôs sua aula enquanto os alunos copiavam suas explicações. Olha o que é uma situação complexa, gente. Dei o enunciado do projeto, os valores do projeto, dei a situação, aí eu pergunto ao aluno, analise o comportamento da professora e apresente ao menos 3 argumentos que evidenciem a contradição entre o comportamento da professora e os fundamentos do projeto. Olha o parâmetro, eu disse 3 argumentos. Então, você parametriza quando você dá uma questão. Acho essa questão muito boa assim, para ser pensada. Bom, e para finalizar, eu vou dar 3 questões novas, que não têm resposta nem positiva nem negativa. Não tem resposta para o professor, em que a gente tem que analisar a capacidade de argumentação do aluno. É isso que dá o valor. Veja a questão número 1. O deputado João foi eleito pelo partido PCdoB. Por interesses pessoais, trocou de partido indo para o DEM. Como os partidos têm programas diferentes, alguém protestou dizendo que ele não tinha direito de mudar, e se mudasse, estaria traindo seus eleitores. Eis a situação complexa proposta para o aluno. Agora o comando. Analise a situação com base nas teorias propostas em aula, dizendo se ele tem ou não o direito de mudar de partido. Responda. Seria realmente uma traição aos eleitores? Apresente ao menos 3 argumentos para sustentar a sua opinião. Olha de novo o parâmetro. Quero 3 argumentos. Você pode dizer que ele tem direito, ou você pode dizer que ele não tem o direito. Pode dizer qualquer um dos 2. Apenas dê argumentação que sustente sua posição. Olha o que a gente quer hoje. Não um aluno que decore, mas que saiba argumentar. É um dos pilares da BNCC de hoje. Olha o segundo caso. José Antônio foi atropelado e perdeu muito sangue. É transportado inconsciente para o hospital, onde o médico verifica que é necessário realizar uma transfusão de sangue. Quando ele se prepara para fazer, chega a esposa de José e diz, doutor, o senhor não pode fazer a transfusão, pois nossa religião não permite. O médico retruca, mas ele não sobreviverá se a transfusão não for feita. Deus intervirá se essa for sua vontade, mas não podemos abandonar nossas convicções, responde a esposa. Responda. A seu ver, o médico deve ou não fazer a transfusão? Veja, o aluno pode dizer pode, deve ou não deve. Mas aí vem a segunda pergunta. Apresente ao menos 3 argumentos que sustentem sua posição. Não importa se ele diz que deve ou não deve, importa que argumento ele vai dizer. Ele vai defender o juramento do médico, defender vidas, ou vai defender a convicção religiosa da pessoa, mesmo que vai matar o sujeito? É isso que a gente está... Mas isso é uma realidade, não é de hoje que aparece essa situação na televisão. A gente sabe quem são esses que acreditam nisso. E se eles têm convicção, deve respeitar ou não deve respeitar? É complexa a situação.
E vou dar um terceiro caso para terminar. A professora Luciana distribuiu as provas para os seus alunos, foi clara na orientação. A prova é individual, é proibido colar. 5 minutos depois, Luiz puxa uma folha com todo o resumo da matéria, preparando-se para colar. Uma vez que não tinha estudado o suficiente para a prova, a professora percebe, recolhe a prova de Luiz e atribui 0 como nota. Luiz reclama dizendo que é injusto. Apresentou 2 argumentos. Primeiro, que nem deu tempo de olhar nada. Segundo argumento, se a nota deve refletir o que o aluno sabe, 0 não é a nota que ele merece, pois ele sabe muita coisa da matéria. Olha a situação complexa. Argumente em favor da professora. A professora está certa ou errada? Argumente em favor do Luiz. Ele tem que apresentar argumento em favor dos dois. Bom, meus amigos, entenderam para que lado a avaliação tem que caminhar? Argumentos. Argumentos. E aí, então, fechamos no último slide e voltamos ao começo. Qual é a proposta, então? Prova, momento privilegiado de aprendizagem significativa de conteúdos relevantes. Não é qualquer conteúdinho, não é qualquer conteúdinho besta. Orações coordenadas sindéticas, deixa de lado, não bota na prova. Orações, equação de segundo grau, sim. Equação biquadrada, não, deixa, dá a matéria, mas não. Conteúdos relevantes, mas aprendizagem com significados. Era esse o recado que eu gostaria de dar para vocês, para pensar nessa noite. Esse pequeno recado, né, professor Vasco? Pouca coisa, né? Professor Vasco, nós temos, claro, como sempre, o pessoal aqui participando bastante no nosso chat, né? O tempo inteiro aqui. Vamos pegar agora algumas questões aqui do pessoal. Eu não estava olhando o chat, porque eu estava olhando, compartilhando os slides, então eu vou selecionar aqui que a Leite estava marcando para a gente. Deixa eu ver aqui. Aqui, olha só o que a Maria Teixeira coloca. A teoria deve sempre estar alinhada à prática, à pesquisa e à troca de experiências vivenciadas e dialogadas. Aliás, ninguém aqui está matando a teoria, né? Matou de 3. Né? Vamos ver quem mais aqui. A Márcia diz, olha só, acho que cada professor planeja seus conteúdos com suas intencionalidades, a questão da intencionalidade pedagógica, né, professor Vasco? Mas veja bem, é importante, Márcia Carvalho, pensar o seguinte, a intencionalidade é importante, mas não pode depender só do professor. Porque o professor acaba perguntando o que quer, como quer, ou ele tem uma certa obrigação de preparar o aluno para um contexto social, onde esse aluno vai responder perguntas que outras pessoas vão fazer em outras provas que essa pessoa vai ser submetida futuramente. Porque não é o professor dele que vai fazer a prova do Enem, do ENAD, as provas internacionais, né? São outras pessoas. Então, a intencionalidade tem que ser baseada em alguma coisa, que no caso é o BNCC e as competências colocadas lá e as habilidades solicitadas. Então, acho que a Márcia está certa quando ela diz intencionalidade não só do professor, mas do projeto pedagógico da escola e do projeto nacional, que é a BNCC. É bem o que mostra naquela sua questão, né? Para pensar na prova lá, né? Uhum. É isso mesmo. Olha o que o Luciano diz aqui, o Luciano Santos, estava vendo pelo celular. A fala do professor Vasco é tão leve e tão envolvente que tive que passar para a televisão. Estou desconcertado com os absurdos que cometo com meus alunos em avaliação.
Luciano, eu gostei do teu depoimento, porque eu lá atrás também, eu comecei bem assim, eu falei, meu Deus, que vergonha minhas provas. Daí o professor Vasco me tirou daquele limbo que eu estava inserida, me levou para a salvação. Fique tranquilo, Luciano, porque eu também fiz muito disso antes da minha conversão, viu? Não é? Quer dizer, todos nós temos chance, Luciano, adorei teu depoimento. Isso. Diz o Kleber aqui, ó, o problema da elaboração... Peraí, a Laís está cortada ali, já tiro, Laís. O problema da elaboração das provas é que os professores e atuais alunos são frutos de uma educação que não priorizou a leitura e nem a prova com o intuito de instrumento de aprendizagem. Nossa, que frase maravilhosa, disse o Kleber. É isso aí. Nós somos frutos desse momento. Por isso que eu fiz questão de, no começo, apresentar o ideário dos alunos, né? O imaginário do aluno, o imaginário do professor. Botei assim como se fosse do passado, mas, infelizmente, ainda continua muito do presente, que nós somos frutos do passado. Exato. Mas não importa dizer, sou fruto do passado, azar é do meu aluno. Não, senhor. Eu sou fruto do passado, estudo o presente para salvar os meus alunos do futuro. Essa é a responsabilidade ética, não é? Responsabilidade ética, né? É aí. Esse detalhe da ética ali, né? Professor, e olha essa aqui da Adriana, ela compartilha aqui também, Adriana Correia. Ó. A professora de ciências da minha filha fez a seguinte pergunta na prova: qual a cor da lua? Minha filha respondeu que era branca. A professora ficou brava, rabiscou a prova e pediu mais atenção. Oh, meu Deus! E aí? Que cor que será que ela achou que era a lua? Ai, será que é a lua azul dos Smurfs? Que absurdo! Eu já seria a criança que responderia a lua azul. Oh, meu Deus do céu. Olha aqui, ó, o depoimento da Teca. Fui obrigada a seguir um livro que trabalhava verbo de evocação para o 4º ano, que não aprendi o que era verbo. Até hoje tenho vergonha quando lembro disso. Minha Nossa Senhora. Olha a marca que ficou. Como isso é profundo, o trauma, né? É exatamente isso que eu quis dizer, Teca. Está certo aí. A responsabilidade ética do professor é isso aí. Começa fazendo mal a questão, alunos saem mal, criam traumas, nunca mais vou gostar da matemática, nunca mais vou gostar da física, do português, saem traumatizados. A responsabilidade de quem? É do professor. Claro. É aí que entra a ética dele. Por isso ele tem que ser competente. Olha o conceito de competência onde entra. Na ética profissional. Ai, que bonito, professor Vaz, repetir de novo essa questão da ética profissional, né? Exatamente. Olha o que o Johnny diz, decoreba é o caminho para a alienação das pessoas. Disse tudo. Aliás, Johnny, dá para a gente fazer uma pauta, né? Um evento, uma palestra falando somente sobre esse ponto. Johnny, que espetáculo, né, professor Vasco? É mesmo, é mesmo. Não, e sem contar que, assim, quando a gente é criança, a gente consegue decorar, né? Eu lembro que decorava aqueles questionários, professor Vasco, intermináveis, né? E agora que a gente não consegue decorar uma frase, a gente vê que não serve para nada mesmo, né? Ainda mais, se fosse decoreba com sentido, é uma coisa. Agora, sim, decoreba sem sentido, lembra que eu sempre dou aquele exemplo, que antigamente perguntava o que é uma ilha? Sim. E eu não respondia. Estava no questionário, né? Ilha é uma porção de terra cercada de água por todos os lados. Só que o lado de cima não tem água nem o lado de baixo. Como é que pode ser cercado de água por todos os lados? Mas estava no questionário, a resposta é essa que a professora quer. E no livro didático, inclusive, né? Muitas vezes. Também. Olha o que a Alcilene diz. Não conheci o professor Vasco, virei fã. Alcilene, não é? Depois que a gente conhece, a gente vira muito fã. E, Alcilene, aquele livro que ele está falando, prova, você pega aquele livro lá, tem essas 8.000 questões que o professor Vasco analisou, não as 8.000, mas tem muitas questões analisadas. Então, o que ajunta a gente na nossa prática mesmo é sensacional, né? De quem já usou muito o livro do professor Vasco.
E a Edileuza pergunta aqui, professor Vasco, o que dizer sobre educação infantil, idade de 5 anos, fazer prova? Irá avaliar o quê? Olha, chame de prova ou chame de que quiser. A avaliação é um processo. Por que eu chamei de prova? Porque estava no imaginário do povo. Esse povo, qualquer teste que você faz, fazendo a criança dar um comando, os comandos para os pequenos são importantíssimos, porque eles vão educando o ouvido para repetir ao comando. Claro que eu não sou especialista nessa área, mas dá para fazer. Quando eu dou a palestra para os professores, eu digo, olhe para o aluno, se abaixe no nível dele e deixe ele ler os teus lábios. E não um comando nhenhenhê. Dê o comando claro e preciso. Se ele não entendeu, repete o comando com as palavras, que é assim que ele vai desenhar, é assim que ele vai escrever, é assim que ele vai repetir. O exemplo que eu dou, brincando assim, mas é para aluno um pouquinho maiorzinho, um pouco, é aquele caso que eu conto de professora fez uma pergunta lá e o aluno falou assim, e professora, não cabeu isso aqui. Quando ela ouviu não cabeu, ela reclamou com o aluno, falou, não é cabeu, é coube. O aluno franziu a testa e falou assim, mas correr é correu, comer, comeu, sofrer, sofreu, caber, cabeu. Cabeu. E o pai e a mãe falam cabeu, e os amigos falam cabeu, qual é o correto? Cabeu ou coube? Mas aonde que começou? A professora lá da escola ouviu ele dizer cabeu, em vez de dizer está errado, repete para ele, não coube, por que será que não coube? E assim as professoras da educação infantil fazem a avaliação interativa na brincadeira com as crianças, interagindo com a linguagem simbólica, interagindo com a linguagem de desenho, com a linguagem escrita. É isso que se faz. Aí precisaria ter todo um trabalho em cima de como avaliar as crianças nesse nível, né? Professor Vasco, até já dando um spoiler para a Edileuza. Edileuza, na quarta-feira, a gente vai tratar muito essa questão da avaliação na educação infantil, que daí vai ter um podcast, inclusive, falando sobre isso. Eu imaginei, por isso que eu me ative à prova, né? Sim, sim. E aqui, ó... Opa, Maria Madalena, na educação infantil devem ser realizadas observações do desenvolvimento e, através dessas observações, planejar novas ações. Maria Madalena já deu um spoiler aqui, para ninguém ficar com gostinho. Obrigada, Maria Madalena. Maria Madalena, não só na educação infantil, em todo o processo, essa observação da reação do aluno e, através dele, planejar uma nova interação. Vê um aluno que franziu a testa, para. Olha aí a avaliação. Franziu a testa, você para e diz, o que foi que houve? Você não entendeu? Não, professora, acabou de ser, a senhora disse isso aí e eu não entendi o que é. A avaliação contínua. Essa é a avaliação que o Luquez chama de formativa, durante o processo. Não precisa ser só escrita, eu toquei muito na prova do escrito, mas a formativa, você olhou, ele reagiu, ou ele se encostou na cadeira, como dizendo assim, não estou entendendo nada. Para. Avalia o que esse gesto diz o quê. E aí refaz a tua aplicação, o teu processo, o teu planejamento. Eu acho que a Maria Madalena está certíssima nessa ideia. Observar a reação dos alunos e tomar uma medida imediata durante o processo. Olha o que a Célia Souza compartilha aqui, ó, perguntas claras para respostas coerentes. Perfeito. Perfeito. Né? Olha ali, ó. Quase perfeita, A Mariluza Reis. Oi, professor Vasco, estou amando sua palestra. O professor Vasco está ganhando mais fãs aqui, professor Vasco. Olha só, não é? A Verônica diz aqui, simplesmente encantada com o carisma e a clareza do professor.
E, ó, Verônica, o livro dele, parece que você está escutando ele falar, porque é exatamente desse jeito. Pior que é mesmo. É igualzinho mesmo. Se vocês falam assim, meu Deus, agora estou associando, é exatamente ele. Professor Vasco, muitas aqui, pessoas agradecendo. Olha aqui, professor Vasco. Olha a Meire falando, todo professor deveria refletir sobre a avaliação partindo desses pontos. E não é mesmo, Meire? Né? É isso mesmo, é isso mesmo. Não é aquilo que a gente deveria pegar ali agora, se vocês acham, acreditam nessa questão, né? É o compartilhar mesmo, né? Compartilhar aqui, porque o professor Vasco, ele começa, ele pega bem na mão mesmo, né? Para fazer, é porque aquela coisa, né? Não pode fazer prova, não pode, mas é como vai estar sendo elaborado, né? E o professor Vasco traz isso com uma clareza, né? Para dar realmente, para a prova sair daquele mito de que ela simplesmente nunca serve para nada, né? O que a Meire disse, a gente podia fazer assim, uma síntese, dizendo assim, tenho que dar todo o conteúdo que eu dei durante o mês? Não! Se você deu 10 tópicos, escolha os 4 que são relevantes e diz para os alunos, a nossa prova vai ser sobre esses 4. O restante, o dia que vocês precisarem, vocês consultem aí a internet. Agora, esses 4 serão as âncoras para novas aprendizagens. Lembra do Vygotsky? Lembra? Zona proximal do desenvolvimento. É aquilo que você vai ancorar. É isso que você vai dar na prova. Mas aquilo que não precisa, deixa de lado, deixa para um dia, ele vai consultar, dá orientação. E outra ideia importantíssima, sempre parte de uma situação complexa, tirada do meio deles, do contexto social deles. Porque aí eles vão ter o que a gente chama de concepções prévias. É assim que você vai escolher. Então, são pequenos pontos assim e fazer as situações complexas. Olha o que a Andréia diz aqui, ó. Avaliação não é o vilão. Só precisamos ressignificar a forma para que os nossos alunos pensem e reflitam. Ah, Andréia, muito bem, Andréia, né? Carla, perfeito. Captou o recado. Captou a mensagem. Maravilhosa aula, um monte de carinho aqui, professor Vasco. Olha, Luciene, professor Vasco é uma verdadeira prova, mas de coraçãozinho, né? Muito bom. Obrigado, muito Luciana. Bom. Gratidão, oportunidade valiosíssima. Legal, eu li o livro prova. Agora o livro está sendo apresentado ao vivo e a cores a mim. Obrigada, professor Vasco. Muito Valeu, bem, Nelma. É bem assim que a gente gosta mesmo, né? Porque o livro ganha vida, é mais vida ainda, né, Nelma? É claro, isso mesmo. Muito bom. Professor Vasco, mais uma vez, obrigada sempre por sua presença e por aceitar estar aqui no Instituto. A gente sabe sempre da relevância, do quanto agrada e o quanto a gente sai daqui sempre refletindo, porque a Nelma deve ter percebido, tem questões novas que o professor Vasco vai colocando aqui, que não apareciam lá no livro, né? Tem vários exemplos novos que vão ao longo, né? Essa questão dos argumentos é uma coisa muito atual agora, né? Então, que a gente vai aprendendo e trazendo novas reflexões aí para a vida da gente. É muito bom, professor Vasco, sempre. Só agradecer. Obrigado. Professora Celinha Godoy, aqui também. Minha amiga Celinha. Meu abração para ela. Fala que eu envio um abraço para o meu amigo, está dito, Retribua, Celinha. Um abraço. Muito bom, muito bom. Olha, professor Lucília, Vasco, Lucília, que hoje eu chamo de amigo e continua sendo um exemplo para mim. Muito bom. Muito bom mesmo. É bom a gente reencontrar. Não é? É bom a gente se reencontrar, mesmo à distância, assim, né? Mas tão pertinho, né, professor Vasco? Olha, tá todo mundo ali ligadinho assistindo aqui. Muito bom mesmo. Professor Vasco, beijo, um carinho e um abraço, assim, em nome de toda essa comunidade que está aqui, com todo carinho também, e assistindo e aprendendo um monte. Minha gratidão pela noite maravilhosa que vocês me proporcionaram de compartilhar
uma história de vida. É isso que é importante. E lembrando sempre uma mensagem que o Cristo nos deu. Saiu o semeador a semear. Uma parte caiu na terra, na beira do caminho, não produziu nada. Outra parte caiu na terra boa, ia produzir, mas as ervas daninhas, mas isso é difícil, mas não sei o quê, tá, desanima. Mas sempre tem uma parte que cai na terra boa e produz 100%. Vamos ter fé e confiança que nós somos semeadores na terra boa dos nossos alunos. Uma boa noite a todos vocês. Sempre encanta e cada vez mais. Adoro demais da conta. Amém. Beijo, professor. Muito, muito obrigada. Até a próxima. Valeu. Grande abraço.